Nessa videoaula de funções, vamos explorar sintaxe de funções no GeoGebra, ou seja, como que a gente escreve uma função na entrada do GeoGebra. Funções pré-definidas, existe uma caixa onde o GeoGebra apresenta uma série de funções pré-definidas. Nós vamos abordar como utilizar essa caixa do GeoGebra. Vamos também trabalhar com operações com funções. A partir de duas funções pré-construídas, nós vamos operar com essas funções com adição, subtração, multiplicação e divisão para obter novas funções. E por último, vamos trabalhar com funções compostas. Vamos para a nossa videoaula. Para iniciar essa videoaula sobre funções, vamos abordar como eu posso obter uma função no GeoGebra, ou seja, obter a sua expressão algébrica e a sua representação gráfica. Então, para isso, nós vamos digitar algumas possibilidades de sintaxe que podemos digitar na entrada para obter uma função. A primeira sintaxe que vamos digitar será a seguinte: digitar o nome da função, que no caso aqui é f de x, igual, e agora em seguida vem a expressão da função, x² mais 3. Assim, eu teclo Enter e obtenho a função. Nesse momento, é importante perceber como se escreve uma função. Nesse quadro azul, há dois exemplos. Então, eu tenho aqui a função f de x igual a x sobre x² mais 1. E veja como que é a sintaxe da função. F de x igual a x barra. Então, barra significa uma divisão. Dividido por quem? Pela expressão de baixo, que é x² mais 1. Para que o x seja divisível por toda a expressão do denominador, é preciso colocá-la entre parênteses. Então, entre parênteses eu escrevo x². Então, para indicar que é uma potência de expoente 2, eu uso o acento circunflexo. Então, x circunflexo 2 mais 1. Então, essa é a sintaxe para obter a função f de x igual a x dividido por x² mais 1. Há uma outra função, g de x igual a 3 elevado a x mais 2 mais 5. Para obter essa função no GeoGebra, eu tenho que digitar g de x igual a 3 elevado. Qual é o expoente? X mais 2. Então, ele deve ser escrito entre parênteses. E mais 5, que é somado a essa potência. Então, essas são possibilidades de sintaxe para obter funções. No primeiro exemplo, e nesses exemplos que eu acabei de mencionar, nós digitaríamos a função acompanhada do seu nome, f de x, g de x. Mas eu posso digitar apenas a expressão algébrica. Por exemplo, se eu digitar x-1 no GeoGebra e teclar Enter, obtenho o gráfico da função na janela de visualização e obtenho a expressão algébrica g de x igual a x-1. Notem, eu não nomeei essa função de g. O GeoGebra nomeou essa função automaticamente de g de x, porque já havia uma função com o nome f, ele nomeou essa função com g de x. A próxima função que eu obter, se eu não digitar o seu nome, o GeoGebra vai nomeá-la automaticamente de h de x. Agora veja uma terceira forma de obter uma função. Então aqui eu estou definindo uma função r de x e eu estou escrevendo essa função por meio do comando função. Então o comando função exige uma expressão, um valor inicial e um valor final. A expressão vai ser a expressão algébrica da função. Nesse caso aqui é sqrt, abre parênteses, x. Esse comando calcula a raiz quadrada de x. O 3 é o limite inferior de um intervalo e o 10 o limite superior. Mas de que intervalo? Vou dar Enter aqui e a gente pode observar o seguinte, que o GeoGebra plotou o gráfico da minha função r de x, que é igual a raiz de x, no intervalo de 3 a 10. Vou exibir a malha para que possamos ver isso com mais detalhes. Notem, aquele intervalo definido no comando função, ele serve para definir qual intervalo da função eu desejo que seja plotado pelo GeoGebra. Como eu dei como parâmetro 3 e 10, o GeoGebra exibiu a função no intervalo de 3 a 10. Agora eu vou modificar alguns dos atributos do gráfico de uma das minhas funções. Por exemplo, vou clicar aqui na função f
Vou abrir aqui este ícone e, como você pode observar, eu tenho aqui uma paleta de cores. Eu vou clicar na cor vermelha. O GeoGebra modificou o gráfico da função para a cor vermelha. Nessa opção, eu posso selecionar o tipo de traçado que eu quero. Então, eu vou clicar nesse traçado aqui e vou aumentar a espessura. Nessa opção, eu posso escolher que tipo de legenda que eu quero que seja exibida na minha função. Então, aqui eu vou colocar nome e valor. O GeoGebra exibe o nome da função e a sua expressão junto ao gráfico da função. Então, essa é uma forma rápida de modificar atributos que devem ser exibidos juntamente ao gráfico da minha função. Anteriormente vimos que para construir a função raiz quadrada há um comando específico do GeoGebra. Há também outros comandos para construir um conjunto de funções pré-definidas. Eu posso acessar esses comandos pré-definidos clicando neste ícone. Então, com isso, eu abro uma caixa ajuda, onde a primeira das opções é funções matemáticas. Então, clicando no mais, eu abro uma tabela e eu posso observar aqui uma quantidade bastante grande de opções para construir funções. E a primeira delas é aquela que eu utilizei para construir a raiz quadrada de uma função. Mas também há um comando que eu posso utilizar para construir a raiz cúbica, a raiz quarta, quinta ou uma raiz enésima. Esse comando é chamado de raiz enésima e eu posso encontrar este comando aqui, raiz enésima de x. Então, para utilizá-lo, eu dou 2 cliques, o GeoGebra copia a sintaxe do comando na caixa de entrada e eu posso modificar alguns parâmetros. Eu vou atribuir um valor para n. Eu quero definir uma função raiz cúbica, então eu mudo para 3 e dou Enter. O que acontece? O GeoGebra nomeou automaticamente a minha função por f, criou a expressão e exibiu o gráfico da função. Vou ocultar essa função. Ok? Clicando aqui, eu ocultei a função. Agora eu vou construir uma função modular. A função modular é ABS de x. O ABS é uma abreviação de absoluto. Então eu dou 2 cliques, tenho aqui então a expressão já na entrada, teclo Enter. O GeoGebra criou automaticamente uma função g de x igual a módulo de x. Como você pode ver, a expressão ali é módulo de x, mas eu poderia escrever uma outra expressão dentro do módulo. Eu poderia escrever, por exemplo, módulo de x menos 1. Então, para fazer isso, basta eu dar 2 cliques, a expressão da minha função entra no módulo de edição e aqui eu vou reescrever a minha expressão. No caso aqui, eu só vou acrescentar o menos 1, porque eu quero que seja g de x igual a módulo de x menos 1. Teclo Enter, o GeoGebra redefine a função e redefine o seu gráfico. Eu poderia escolher uma outra expressão, por exemplo, escolher a expressão x ao quadrado menos 3. Teclo Enter e aí está. O GeoGebra redefiniu a função, redefiniu o seu gráfico, então aí está o gráfico da função, do módulo da função x ao quadrado menos 3. Vou ocultar a função g de x. E agora vou definir uma outra função, a chamada função maior inteiro. A função maior inteiro tem este comando. O comando que está logo ao lado, a função menor inteiro. Então vou clicar aqui na função maior inteiro e vou dar Enter. A função maior inteiro é a função que a cada x associa o maior inteiro menor do que ou igual a x. Por exemplo, para os valores de x que estão no intervalo 1, 2, tem como imagem 1, porque essa imagem 1 é o maior inteiro menor do que ou igual ao x desse intervalo. Existem outros tantos exemplos que você pode clicar e verificar a expressão e o gráfico dessas funções. Para abordar o assunto dessa sessão, nós construímos duas funções. A função cosseno de x
cuja expressão aqui está, e o gráfico está sendo exibido agora na janela de visualização. E a função g de x igual a 2, uma função constante, cujo gráfico está sendo exibido na janela de visualização. Vou clicar aqui também para que a função g de x seja ocultada, assim como foi a f. Nós vamos trabalhar agora com operações entre funções. É importante você saber que é possível obter novas funções operando funções já existentes. Nesse quadro azul, a gente pode observar o seguinte, que eu posso obter uma função ax somando a função f com a função g. Eu posso obter uma função s de x subtraindo essas funções. Eu posso obter uma função m de x operando com uma multiplicação entre essas funções. Ou posso obter uma função q de x dividindo a função f de x pela função g de x. Vamos então digitar um dos exemplos que aparece no quadro na caixa de entrada. Então vamos digitar m de x. Então aqui está, m de x é igual a f de x vezes g de x. Teclo Enter. Vou exibir a função f de x, que aqui está, e a função g de x, que aqui está. Como você pode observar, a função m de x é igual ao produto dessas duas funções. Então, m de x possui como expressão cosseno de x vezes 2. E o gráfico da função aí está. No último tópico dessa videoaula, nós vamos abordar a construção de funções compostas. Como você pode notar, aqui nesse exemplo já construímos duas funções. A função f de x igual a x mais 1 ao quadrado e a função g de x igual a raiz de x. Vamos agora então obter uma função composta h que vai corresponder a g de f de x. Então vou ocultar essas duas funções e na entrada digito h de x é igual a g, abre parênteses, de f de x. Teclo Enter, o GeoGebra me retorna essa expressão para a função. Assim, essa função é o resultado da composição da função g com f. Eu quero obter uma expressão um pouco mais simplificada para a função h. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique na expressão da função e vou digitar um pequeno comando aqui antes da definição da função. Vou digitar o comando expandir. Abro o colchete, fecho o colchete, clico em OK. Como você pode observar, não há nenhuma modificação no gráfico, apenas na expressão da função. Então, a gente pode observar que a composição de g com f corresponde à função h igual ao módulo de x mais 1. Nessa videoaula, abordamos algumas formas de construir funções no GeoGebra.